Então, como eu estava dizendo, boa tarde para vocês. É sempre um processo, é um processo de aprendizado. Bem-vindos, aí todos do Brasil, bem-vindos. Muito gosto de poder também transmitir para as pessoas do Uruguai. E então, esta semana, nós mudamos o título um pouco, que estava como, vamos dizer assim, numa situação difícil de problemas, como criamos situações, como aproveitar a oportunidade para o nosso crescimento pessoal. Tá? E vamos ter agora essas semanas, quer dizer, vamos mudar um pouco o processo de ser um pouco de ensinamento e meditação nesse YouTube Alive de stream que vamos tocar adiante. Né? Então, como eu tinha dito na semana passada, como transformar os problemas em crescimento pessoal, e nesta semana eu vou falar um pouco da perda do meu amado mestre, Lamadante Rinpoche, e como continuar neste caminho. Então, fazendo uma pequena sinopse do que foi dito e falado nessas três partes, é que nós somos presos à nossa versão pessoal de realidade. Cada um tem a sua realidade. Cada um é cada um. Cada um tem seu modo de ser, ver, agir e reagir. E a maioria destas ações e reações trazem sofrimento. A ferramenta para isso é a meditação. Esse é o primeiro passo para que eu possa mudar a minha vida e esse crescimento. E falamos do modo de vida que eu tenho que prestar atenção e as etapas desse caminho. Um dos aspectos que nós abordamos, qual é o propósito da meditação? Tem muitas pessoas que meditam e pensam que meditam, perdão, às vezes é difícil ter uma palavra, porque uma palavra ofende, né? Não, como eu tenho a meditação, faço a meditação. Mas todos meditamos, até para decidir se vai querer um hambúrguer do McDonald's ou um outro especial, você está meditando, você está utilizando a mente. Tá? Mas a meditação como método para enganjar a nossa mente em virtude, um método para desenvolver a nossa potencialidade, aí é um ponto de exclamação e interrogação. Porque quanto mais familiarizado em virtude eu estou, mais calma e mais pacífica a minha mente se torna. Então, vamos dizer assim, nós temos um coração, né? Então, um outro coração, para que esse coração bata cheio de alegria, felicidade, não sei o que, é a meditação, para exaltar o Dharma, que é a proteção desse caminho. Vou falar isso mais adiante. Isso foi dito na semana passada. Agora vamos, como parte de ensinamento e de meditação, eu vou criando isso de uma forma mais clara. Tá? Então, primeiramente, eu vou falar sobre a perda do meu amado mestre. Mestre, aí, né? O mentor. E uma palavra que hoje em dia está um pouco fora de época para muitas pessoas é
é essa palavra chamada guru. Guru. E eu vou abordar sobre isso, né? A importância desse mestre, a importância desse mentor, a importância desse guru na minha vida. E, consequentemente, vou falar desse caminho, de continuar o caminho. Então, para inicialmente, vamos fazer uma meditação de concentração. Então, você já sabe. Pega a mão nessa postura, sente-se confortavelmente, tente focalizar nas suas narinas, inalando e exalando, inalando um ar puro, sereno, vai descendo aos meus pulmões, exalando, tirando todas as impurezas do meu corpo, mantendo a concentração no meu nariz. A mente devaga, traga a mente de volta e nesse momento desconcentre para manter uma estrutura de paz, de harmonia e de tranquilidade. Então vamos meditar dessa forma. Tome uma respiração profunda e vamos voltando a nossa atenção aqui para a telinha, para que nós possamos ter um contato. Né? Eu não sei se vocês estão ouvindo, se tem algum problema, se dá alguma coisa meia sem o som. Então, diga se tiver alguma coisa acontecendo. Para que não teremos uma hora de silêncio. Né? Então, dê um sinal como se está funcionando ou não. Bom, então vamos continuar.
é a perda do meu mestre, do meu mentor, do meu guru. Eu considero e aprendi dos meus mestres que todas as pessoas, em certo ponto, são meus mestres. Tá? Que eu aprendo a me comunicar, aprendo a ter uma boa relação, entender as minhas deficiências e falhas, tá? E evoluir nesse processo. É evidente, que nós não tomamos isso com muita clareza. Tá? Mas um mentor é um pouco mais do que isso. Principalmente um guru. E esse guru é a pessoa que é um oceano de conhecimento, um oceano profundo da realização última da realeza, entende, consegue perceber o seu potencial, e aí ele vai explorar, lhe educar, para que você possa segui-lo. Então, eu tive nesse processo muitos mestres, mas 2 sempre tiveram comigo nesse processo. Um foi Latte Rinpoche, que foi o meu primeiro mestre dentro da escola de Lupa. E, segundamente, Gandhi Rinpoche. Esses 2 mestres trazem uma cultura desse mundo antigo, tá? Ou seja, da cultura tibetana, dessa sabedoria do budismo tibetano. Ambos detentores da linhagem. Latte Rinpoche, detentor de uma linhagem não só da filosofia budista em profundidade, e também um detentor da linhagem dos procedimentos tântricos, das técnicas tântricas, dos ensinamentos tântricos dentro da escola de Lupa. Como Lama Gandhi. Lama Gandhi também é um grande mestre, um grande, vamos dizer assim, healer, um yogi, bem extrovertido, aberto, e tentando trazer isso para o mundo moderno. Os 2, sempre preocupados com os estudos e com a prática e tentando trazer isso para este mundo. Latte Rinpoche, tentando trazer esse mundo, ou seja, a preservação da cultura tibetana. E Lama Gandhi, sim, preservar a cultura tibetana, mas no Ocidente, trazendo esse mundo do Ocidente. Tá? Então, imbuído dessa prática, tem a ciência, tem a religião, tem o misticismo, né? E aí, muitas vezes, tem as pessoas que entram numa fé cega, vê o mestre, segue numa fé cega, e aí, às vezes, se torna fanáticos e uma série de coisas. Né? E esses 2 mestres tiveram o controle de ter esse, como se diz, o controle desses fatores como um todo, principalmente Lama Gandhi Rinpoche. Tá? Bem enraizado, vivendo no Ocidente, tendo uma comunidade muito excelente, aí no Brasil, o Centro de Dharma em São Paulo, e alguns outros centros que eu não conheço todas as atividades de centros estabelecidos de Lama Gandhi no Brasil, mas uma rede de praticantes muito grande. Né? E eu tenho muito carinho, dedicação
e a esse mestre que eu tenho aqui no meu altar, bem para vocês verem aí. Essa fotografia que está aqui, né? Eu tenho ela desde... Foi tirada, eu e ele, com esse mestre, olhando uma lua cheia em Borobudur, né? Na Indonésia. E uma outra também em Borobudur, eu vestido de branco, bem aqui na ponta, né? Vestido de branco, e estava uma peregrinação nesse mandala, bem cedo de manhã, fazendo as nossas preces, as nossas atividades. Um grande mestre, uma grande perda. Para mim, era o meu único, último mestre vivo. Então, é como que agora eu tenho uma linhagem, mas os meus pais, avós, já não existem mais. Pais espirituais, pais dos meus mentores. A minha linha, na linhagem existe, mas ele, como pessoa ativo, não. Isso, para mim, foi uma grande perda nesse sentido. Mas uma coisa que eu aprendi com o Lama Ganchen foi cultivar um coração bom. Eu vi quantas pressões em cima dele, políticas, e uma série de coisas que não tinham sentido. Eu falei, essas pessoas são cegas, porque é o lama mais carinhoso que eu já vi na vida, compassivo, né? E a própria cultura, muitas vezes, não reconhece isso, porque as raízes, vamos dizer assim, políticas e entra em outras considerações, não conseguiram ou conseguiram ver, mas não é o importante, né? E nesse momento, amanhã completará uma semana, e na semana passada foi um grande momento para as minhas reflexões do que eu faço, como eu pude combater, estar presente com esses dois mestres. Latino Rinpoche, extremamente tradicional, monástico, e Lama Ganchen, um yogi no mundo moderno, mas, ao mesmo tempo, eu vivendo numa cultura moderna, vivendo numa cultura moderna, neste mundo moderno, como está perto da ciência. Por quê? Porque eu gosto muito da ciência, mas eu vejo um grande gap, ou seja, todo o conhecimento que eu tive desses mestres, o modo como eu penso, o modo como eu raciocino, isso se eu não trouxesse um método mais forte para a nossa cultura, para mudar essa cultura, para trazer essa transferência para cá, as coisas dessa cultura milenar vai ficar sempre à parte, como que é uma fantasia, uma religião, mas não uma força positiva nesse mundo. E apesar de ter uma prática muito grande, uma força da linhagem muito grande e uns ensinamentos que são perfeitos. Então, por isso é que eu tive sempre esses dois mestres vamos dizer assim, me aconselhando, me guiando, me protegendo, me abençoando, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo tentando trazer isso no mundo moderno para nós, para que nós possamos conseguir ter esse desenvolvimento, vamos dizer assim, ter esta sabedoria milenar manifestada nesse mundo atual. Então, para mim, uma grande perda do meu amado e querido Lama Ganchen Rinpoche. Momentos maravilhosos eu tive com ele. Gostaria de ter muito mais tempo com ele. E ele sempre me chamou a todo momento para vir. Inclusive, eu tinha planejado estar com ele 2 semanas em junho, quando eu vou para a Europa. Então, nós íamos, ele tinha
marcado um tempo para nós estarmos juntos, e isso vai ficar para nossas próximas reencarnações, ou seja, na reencarnação dele e, posteriormente, na minha também. Tá? Então, nesse momento, eu diria a vocês que rezem, peçam, não como pena, mas sim, por favor, mestre, volte em breve. Volte em breve. Volte em breve. E essa é uma das... Ele está aqui no altar, não por nada, só para relembrar-me, para dar a essência de Buda, e é ele, e a ligação que eu tive com ele. E toda manhã, em todo momento, eu passo aqui, eu faço, por favor, volte sempre. Volte em breve. Existe umas rezas de trazer, de pedido para que ele possa... O Centro de Dharma em São Paulo está disponível. Eu vou tentar colocar... Eu tenho a tradução, está em tibetano, eu fiz a tradução em inglês, né? E eu tenho ela, mas eu estou esperando a confirmação oficial do Centro de Dharma para poder passar, para que tenha uma só palavra, não 3, 4 palavras aí. Né? Então, eu tenho com certeza que o Centro de Dharma está providenciando isso o mais rápido possível para que possa todos nós estarmos com essa reza, essa oração de pedir a sua volta o mais rápido possível. Então, para iniciar esse novo ciclo, como continuar no caminho? Lama Tsongkhapa, que é o fundador da nossa escola, da escola Gelugpa. Então, Lama Gangchen é dessa escola Gelugpa. Eu sou da escola Gelugpa. Tenho uma reencarnação com Lama Gangchen desde o começo, quando a escola Gelugpa estava florescendo. É onde a escola, ele criou, estabeleceu um monastério importantíssimo no Tibete, chamado Tashilhunpo, e eu fui parte, aluno dele, e, consequente, posteriormente, eu também me torno um abade dessa escola tântrica Segyu, por isso que vem meu nome, e a nossa união é de longa vida e muito, muito, muito importante na minha formação hoje e na minha formação de quem eu fui e vim até o presente momento. E isso é a Lama Gangchen Rinpoche. Então, voltando, Lama Tsongkhapa, ele escreveu um livro chamado A Fonte de Todas as Realizações. E essa fonte de todas as realizações, que é o caminho propriamente dito, ele menciona 4 pontos, 4 pontos de sucesso desse caminho. O primeiro dele é a verdadeira raiz do caminho, que é como chegar a um mestre e servi-lo adequadamente. Então, esse é o primeiro passo de como é que eu chego ao mestre e sirvo adequadamente. Segundo, como treinar a minha mente. Como treinar a mente, a minha mente. A minha mente, depois de tomar este mestre como meu mestre, maestro ou professor, né? Uma palavra mais traduzida, mas na realidade é como é que você evolui nesse processo e se torna um lama means, um mentor, um guru no seu caminho. Então, com esses dois pontos, que é de você tomar um mestre no seu caminho para servi-lo adequadamente
e começar o seu treinamento, esses são 2 pontos que eu vou abordar hoje com mais, e depois fazer uma solicitação para que você possa obter todas as condições favoráveis neste caminho, para que esse caminho tenha êxito. Né? E esse caminho não ser interrompido por situações inoportunas e que te tire desse caminho e que te, vamos dizer assim, que te impeça a você progredir, a você seguir nesse caminho. E, finalmente, é exatamente isso que eu acabei de dizer, fazer uma oração pedindo aos mestres, a esse mestre, a esse mentor, que nunca, nas suas vidas futuras, nunca esteja, vamos dizer assim, apartado, como se quiser, afastado, afastado desse mestre, né? E ganhar essa força e chegar ao final desse caminho, que ia ser o despertar total dessa nossa mente, né? dessa nossa mente. Olha, aí voltando aos as minhas passagens pelo Brasil por muito tempo, eu tinha um centro em Porto Alegre chamado Jetson Kappa, e tinha um estudo de grupo, e no fechar desse grupo, para se tornar Juniper de uma vida moderna, e aí o grupo, a comunidade, quer dizer, não desapareceu em membros, mas desapareceu nas suas atividades. E uma das atividades está aqui, né, um livro que foi encadernado especialmente para mim, só eu que tenho, a tradução de diversos livros que foram feitas nesse centro de Dharma. Né? E aqui tem, entre uma dedicação, uma biografia curta do Lama Tsongkhapa, os 3 principais ensinamentos do budismo, né, que são os 3 principais aspectos do caminho, né? O treinamento, treinando a mente como uns raios de sol, que foi uns ensinamentos bem profundos de um discípulo de Lama Tsongkhapa, na época de Lama Gangchen, quando era, vamos dizer assim, mestre, logo depois da morte do grande mestre Jetson Kappa, e, por último, preparando para o Tantra, uma bênção, uma montanha de bênção. E é esse texto que eu vou ler para vocês aqui, é uma tradução em português, que não existe nenhuma publicação, e está aqui. Isso foi feita pelo grupo Jetson Kappa, pelo do Jetson Kappa, né? Então foram feitos realmente do Centro Budista de Lama Jetson Kappa, por ocasião da comemoração do 10º aniversário da primeira visita do mestre venerável Segyu Chopel Rinpoche a Porto Alegre. Né? Então está aqui. E o que ele diz aqui é o seguinte. E é exatamente esse primeiro ponto que foi abordado, que foi falado com vocês. Né? A verdadeira raiz do caminho é como chegar ao mestre e servi-lo adequadamente. Aqui vai a tradução. A fonte de toda a minha excelência é meu bondoso mestre, meu Senhor. Abençoe-me, primeiro, para ver que se doar a ele de forma adequada é a verdadeira raiz do caminho. E conceda-me força e reverência
para servi-lo e segui-lo. Então, quando fechamos o centro de Dharma para tornar Juniper, para trazer mais para uma vida moderna, né? E aí, porque a palavra guru incomodava muito aqui na América, então, tudo bem, então vamos ver como isso vai mudando, vamos ver como isso vai se evoluindo, né? E aí eu vi que, em parte, o Júniper, eu fui perdendo a força de trazer verdadeiramente uma transformação pessoal, esse crescimento pessoal. Porque as pessoas não sabiam crescimento pessoal, o que é? O que é isso? Né? Porque as pessoas querem coisas rápidas, mudanças rápidas. Por que nós não conseguimos seguir um caminho? Porque eu quero as coisas agora. Agora. E aí eu tenho medo de compromisso. E eu também não sei nem o que é compromisso. E compromisso de quê? Com quem? Né? De quem? Com quem? E aí fica difícil. Né? Fica difícil. Então, se a gente botar isso numa equação matemática, caminho é igual ao despertar do potencial interior. Esse potencial que eu tenho. E ele vem de 4 pilares fundamentais. A meditação, consequentemente, neste treinamento mental como base, vem o equilíbrio das minhas emoções. E aí eu terei um sentido de compaixão para comigo, para com o próximo, e terei a sabedoria. E para que isso possa acontecer, é por isso que no processo da meditação, foi falado na vez passada, da meditação de concentração para ter força mental, para segurar as emoções e ter força para concentrar-me em objeto, em temas, em tópicos que vai empoderar minha mente. E esse tópico é o que nós chamamos de Dharma, é o que foi feito, falado, como se diz, foi feito, foi falado nas três palestras, nas três interações que nós tivemos. Às vezes falta até a palavra para expressar, uma conferência, nas três atividades que nós tivemos nessa plataforma. Mas, para isso, eu preciso mudar um pouco a minha atitude, principalmente com esses equilíbrios das minhas emoções. E essas emoções minhas estão muito ligadas com esses padrões, muito ligado não, a qualidade dos meus padrões internos e da minha versão pessoal de realidade. Ou seja, como é que eu vejo as coisas, interpreto as coisas e assimilo as coisas. Então, eu preciso ter uma linguagem diferente para contrabalançar, para poder remover, reeducar essas minhas emoções, e aí, realmente, esse sentido de compaixão e sabedoria fluir, vamos dizer assim, fluir claramente, potentemente no nosso mundo, né? No nosso tempo. Então, precisamos ter uma linguagem de transformação. E como eu disse, essa linguagem de transformação é essa linguagem budista. E aí eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, o que é. Né? Mas eu preciso ter um pouco
dessas atitudes mentais, essas imagens, como é que eu vou receber essas instruções? Por que eu vou receber as instruções? E como é que eu vou entender esse caminho para despertar esse potencial que eu tenho? Tá? Aqui vão as 6 atitudes que eu devo ter. Pensar nós como pessoas, mas pacientes, doentes. Em que sentido? Por causa das minhas aflições mentais, né? Dos meus desejos, da minha raiva, da minha ignorância, né? E aí, mas 2 coisas são importantes que temos, vamos dizer assim, que está muito presa nesse sentido, que se chama esse auto-agarramento, ou seja, é uma mente conceitual que segura todos os fenômenos que são inerentes, que não são permanentes. E eu quero porque quero dessa forma e da meu modo. Tá? E isso este tipo de mente, ela vai se fechando nesses padrões. Vai acumulando mais fatores mentais que são aflitivos. E aí eu tenho a minha mente cheia de angústia, de desarmonia, de pânico e desespero. Tá? E a outra é essa atitude de pobre de mim, de autopiedade. Eu sou isso, mas eu sou, eu sou um pecador, e aí entramos nessa ladainha, né? que eu considero eu o pior de todos, eu não tenho potencial, eu sou, sabe, somos um mendigo das nossas aflições, né? Somos um mendicante das nossas aflições. Por favor, tenha pena de mim. Mas não tomamos uma atitude de crescimento, não tomamos uma atitude para crescer, como se diz, para melhorar. E que foi os ensinamentos que foi dado na vez passada? Sofrimento e felicidade vem da mente. E como eu interpreto as minhas ações? Ela não vem de fora nem de nenhuma pessoa. Ela não foi criada por ninguém, foi criada por mim. Então, se eu estou num caminho, se eu começo a ter uma mentalidade de despertar, eu vou despertando, eu vou tendo esses ensinamentos. Então, nesta linguagem nessa linguagem de transformação, quando eu começo a mudar, quando eu começo a ver as coisas de uma forma diferente, no começo que eu gosto de trazer para vocês, trazer um pouco da terminologia budista, para tirar o misticismo das palavras, para tirar a má compreensão das palavras, e ir trazendo uma linguagem que eu vou entendendo, e aí eu vou entendendo o que é. Então, vamos dizer, Buda. Aqui, 2 imagens, de um príncipe. Então, o que Buda significa? Buda significa aquele que é desperto. Então, Buda é um apelido de uma pessoa que se despertou. Como muitas pessoas, na hora, tiveram impacto, aí chamam, você é o Buda, você é desperto. Tá? É aquele que pôde ver, né, todos os fenômenos, como é a verdadeira realidade, não uma realidade que eu vou criando na minha mente. Né? Então, é uma pessoa que completamente seguiu, que completamente desenvolveu este potencial interior. E aí todos nós temos essa natureza búdica, temos esse potencial. Esta é a mente raiz de todos nós. É uma mente inata.
Mas eu tenho que desenvolver. Por que eu falo de linguagem? Porque esta natureza búdica, ela tem diversos nomes em todas as religiões. É o espírito, é a alma, é a mônada sagrada, é a mônada do Criador, é a mônada... Né? Então, tem todos esses processos, né? Por isso é que o budismo, ele não acredita no Criador desta forma. Porque, na realidade, o Criador é o Big Bang, bum! E aí a coisa começa, foi há bilhões de anos atrás, foi desenvolvendo. E estamos ainda no processo evolutivo e vamos evoluindo mais. E o homem ainda continua sendo um homem primitivo, barbárico, brigando e tal. Ele não tem uma consciência profunda. Então, quando eu começo a ter uma linguagem desta forma, aí eu vou entender. Se eu realizar a natureza, a minha própria natureza, da minha mente, esta natureza búdica, eu vou me tornar um Buda, um desperto. Então, onde é que está esta sabedoria, esses ensinamentos? Está dentro. Então, eu não preciso procurar isso afora, eu tenho que procurar dentro. Mas, no processo de interiorizarmos, nós temos que ter um mestre. Nós temos que ter um mentor. Para 2 pontos principais. Uma, mostrar o caminho. E a outra, botarmos no caminho. E muitas vezes, botar no caminho é uma atividade muito árdua para os mestres e para a atividade de um guru. Eu sempre tive uma excelente relação com meu mestre, porque eu entendia o que ele me dizia, apesar de não, no momento, não estar entendendo, mas não discutia. Bom, deixa eu ver por mim próprio. E fui colocando. E ia expressando aos meus mestres as minhas dificuldades. Você me disse isso, mas não sabe. Então, à medida em que eu fui progredindo neste caminho, eu fui ganhando maior realização. E por isso, com isso, os mestres pôde me segurar mais e me colocar. Por quê? Porque se um ensinamento é dado, uma instrução é dada, e a pessoa sai fora, o mestre fala de novo, fala uma vez, fala 2 vezes, 3 vezes, aí eu me torno um inconveniente. Porque é a nossa resistência à mudança, a nossa aflição de estar preso a isso. E aí, eu não sigo o Dharma, que é a linguagem de transformação, como sendo a proteção. Então, é esses ensinamentos que vão trazer a proteção de como é que eu vou seguindo nesse caminho, me proteger para estar no caminho. E, consequentemente, eu vou melhorando o meu estado de ser e de vir a ser. As minhas delusões, ilusões vão se desaparecendo. As minhas delusões, frustrações. Né? Então, a delusão é um fator mental, é um fator mental muito forte. Por quê? Porque ele vem, ele nasce a partir de atenções inapropriadas e cujo funcionamento torna a mente agitada, incontrolada. E as 3 principais delusões desse caminho é a minha ignorância desse potencial, o meu apego e a minha raiva, o meu ódio. Tá?
Então, tem diversos fatores, tem as delusões intelectualmente formadas, tem as delusões inatas, tem uma série de aspectos que ela conduz a minha vida, conduz o meu modo de ser, e eu tenho que prestar atenção a elas devagar, com calma. E é por isso que eu preciso da inspiração de um mentor. Então, a bênção no budismo não é a bênção. Está aqui, meu filho, vai fazer, minha filha, não sei o quê, meu amado. Não, não é. A bênção é quando o ensinamento é dado, né, e você pega esses ensinamentos e, inspirado pelo mentor, inspirado pelo mestre, você vai colocando eles em prática. E aí você vai, passo a passo, pouco a pouco, refazendo, tendo conhecimento do seu padrão interno, das suas histórias internas, consequentemente, você vai se purificando, ou seja, melhorando a sua transformação do sofrimento em felicidade. E este é o método de transformar esse sofrimento em felicidade. Tá? Então, eu vou concluir essa nossa interação de hoje, e vamos continuar com o assunto, por que eu estou aqui? Porque eu não tenho o contato, vamos dizer assim, com vocês. Tem pessoas assistindo, eu gostaria de tê-los mais próximo. Mas, então, não temos. Então, aproveitei, estou falando com vocês do Brasil com mais frequência. Toda sexta-feira estou com vocês. Espero que o grupo cresça um pouco mais, né? Me dê um feedback. Ei, velho barbado, né? Não gosto do que você está falando, então eu também não quero me tornar inconveniente com vocês, por favor. Não quero, não tenho vocação para ser inconveniente. Mas tivemos a situação. Para mim está ótimo. Estou em retiro. O tempo todo fazendo as coisas que eu tenho que fazer, as traduções, cuidando da linhagem, fazendo os pedidos de cura, pedido de coisas, está aí constante e tal, então estou fazendo. Né? Continuo com as minhas atividades até muito mais do que tinha, porque tem que preparar material, essa coisa toda, aprendendo a lidar com um instrumento como esse. Mas a pergunta fundamental tivemos o pânico como se diz, tivemos um pânico dessa enfermidade. Agora, por que a violência pessoal aumentou? Por que temos mais violência pessoal? Por que temos, vamos dizer assim, nesse momento, com muito mais violência, muito mais atitude de agressividade e não sei o quê? Porque estamos em casa. Espera aí. Eu estou em casa com a minha esposa e com meus filhos e minhas filhas. Se eu tenho uma companheira, essa companheira nasceu de quê? Do amor, do carinho. O filho é uma relação. O filho não nasceu de chegar no mercado e comprar um filho. Nasceu de uma atividade amorosa, pelo menos na maioria dos casos. Dessa forma. Mas por que sofremos? Porque nesta proximidade as pessoas se tornam os gatilhos dos meus padrões internos, das minhas histórias internas. Como eu sou uma pessoa de falta de paciência, falta de harmonia interior, isso vai instigar mais a minha raiva, o meu descontentamento, a minha impaciência, essa reclusão, que não é uma reclusão boa, é uma reclusão forçada. Né? E aí
as pessoas se tornam, por ser, em algum momento, um poder de força menor, e aí a agressividade aumenta. Que deveria ser o contrário. Deveria ser um momento de olhar a relação, de cultivar a relação, cultivar mais amor, mais carinho, mais harmonia. Por que não? Porque não temos uma mente capaz de entender a paz, de entender a harmonia, de entender a felicidade. Meditação sendo o primeiro passo dessa pilar. Não tenho paciência. Não é para mim. Aí é a bebida, é o cigarro, é a droga. Aí eu reclamo como um sofredor, que o mundo me oprime. É o mundo ou a minha mente? É o mundo ou eu? Então, esse vai ser o pensamento para vocês pensar. Por que eu não tenho um mestre? E se tenho, por que não coloco em prática profundamente os ensinamentos para educar a minha mente? Para crescer, para ser uma força positiva neste mundo. E eu vou encerrar dizendo algumas palavras de comprometimento. Compromisso é o que transforma uma promessa em realidade. São palavras que falam corajosamente de suas intenções. É as ações que falam mais alto do que as palavras. Está fazendo o tempo, é fazer o tempo quando não há nenhum. E ela chega, né? Ela chega no tempo após tempo, ano após ano. Compromisso é a matéria em que o caráter é feito. O poder de mudar a face das coisas, o rosto das coisas. É o triunfo diário da integridade sobre o ceticismo. Tá claro? Então, isso é que precisamos de um mentor. É para isso que precisamos de um mestre. E essa semana eu perdi um grande mestre, um grande amado mestre, Lama Ngante Tulku Rinpoche. Mestre, volte em breve. Mestre, volte em breve. Mestre, volte em breve. E que em todas as minhas vidas nunca seja afastado de um mestre, para que eu possa receber esses ensinamentos e continuar a ser uma força positiva para mim e para os demais. Tenha uma boa semana. Espero vê-los na semana seguinte. Espero não ter sido um pouco inconveniente. E propaguem para que nós possamos ser uma comunidade pequena, mas forte, crescendo para o bem dessa humanidade.
para o bem dessa civilização. E temos um belíssimo futuro, cheio de paz, de harmonia e de tranquilidade. A todos vocês, com muito carinho, até sexta e tenham um bom final de semana.